Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Eu, no primeiro momento, quando vocês soltaram isso, eu achei que era uma homenagem à Agatha Guepardo Meirelles. Depois eu já, pela musiquinha, entendi. Aliás, para já dar logo um retorno imediato, música que ficou na memória dos brasileiros graças às transmissões da TV Globo. Óbvio. Todo mundo ligava, né, da nossa geração, principalmente. Exatamente. A televisão para ver. Muito. E eu estava assistindo no dia em que, infelizmente, perdemos nosso Ayrton Senna. Assistia com meu pai, a gente acordava cedo para assistir na Globo, Galvão Bueno transmitindo, né? E assistia antes pelo Piquet, etc. Mas depois eu já, muito por causa do Ayrton Senna. E naquele dia, nossa, eu fiquei dilacerado, cara, destruiu meu dia, meus dias seguintes, enfim, garoto ainda, né? Tinha o que? Foi em 94, então eu tinha 12 anos e infelizmente a gente perdia o grande ídolo brasileiro, Ayrton Senna. Professor Milton Teixeira, que dia triste foi esse lá atrás, mas que grande figura foi Ayrton Senna, né? Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvintes. Feliz Dia do Trabalhador, que aliás eu estou cansado de Dia do Trabalhador, todo dia está sendo feriado nessa terra. É horrível, vamos ver se voltamos o quanto antes à ativa. Não paro de engordar. Mas o pior Dia do Trabalhador foi esse, realmente, dia 1º de maio de 1994, eu estava levando um grupo de turistas a Niterói. Quando a notícia chegou, foi tudo interrompido. Ayrton Senna é considerado uma das grandes figuras da história do Brasil e recentemente ele foi eleito um dos grandes heróis do país em 5 séculos. Para você ter uma ideia, não é uma figura qualquer, né? Acima dele só Tiradentes e 1 ou 2 nomes. Ele nasceu em 1960, ainda estava com capacidade de produzir ainda muito, era tricampeão mundial, vinha ameaçado agora pela nova geração de corredores, mas ainda era um concorrente sério ao título mundial. Sim. E no Grande Prêmio de Imola, no Autódromo Enzo Ferrari, ele perdeu o controle numa curva, que depois a perícia averigou que era falta de aquecimento dos pneus e bateu numa barreira de concreto, falecendo alguns minutos depois. O cérebro dele soltou dentro da cabeça. Foi uma das piores tragédias que nós já sofremos. Ele era, repito, tricampeão mundial, poderia ter conseguido um tetra, ainda estava em condições, tinha carro, tinha tudo, mas esse autódromo era também um dos mais perigosos. Um outro corredor, Ratzenberger, tinha morrido no dia anterior num treino. Então a coisa foram as 2 mortes de Fórmula 1 em 12 anos. E a morte de Ayrton Senna, apesar de ter sido uma tragédia nacional, marcou uma era na Fórmula 1. A partir dali foi exigida uma segurança espetacular dos pilotos. E para vocês terem uma ideia, depois de Ayrton Senna morto em 1994, só em 2014 é que faleceu um outro piloto, porque as regras de segurança que agora existem são de tal monta que os carros de Fórmula 1 são muito mais seguros. Já mesmo 1 ano depois, o próprio Emerson Fittipaldi, numa prova de Fórmula Indy, sofreu um acidente quase que semelhante, mas já sob as novas normas de segurança, ele sofreu apenas contusões que pôde se recuperar sem problema algum. Ayrton Senna foi uma figura, sim, polêmica, teve grandes adversários na sua história, estava a merecer um grande filme brasileiro, viu, porque foi uma figura marcante, mas ele teve, os seus méritos são inquestionáveis. A briga dele com o Piquet ficou para trás, aquilo tudo, mas o que você quer? De uma competição, você não quer que todo mundo seja irmão de sangue, camarada. E ele também, né, professor, frequentou muito colunas sociais pelos namoros com Xuxa, com Adriane Galisteu também, né? Sim, existe muita polêmica. Epa.
Logo na hora, hein, da polêmica, Rodolfo. Vamos contactar. Tem umas imagens também dos momentos. O Senna, como ele também era um baita de um ídolo, né? Ele era muito meio que seguido, não sei se a palavra é perseguido, mas ele era muito seguido pela imprensa de uma forma geral, até também com os paparazzi aí em cima dos seus relacionamentos. E aí tem uma imagem que vai muito na cabeça, assim, dos momentos dele de lazer, dele em Angra, né? Que ele tinha uma casa lá no clube de Portugalo, e aquela imagem dele, né, professor Milton, ele de jet ski andando lá na Bahia ali de Angra dos Reis e tal, ele tinha esses momentos também e sempre com o pessoal atrás filmando e fotografando, né? Eu tive uma oportunidade rara de conhecer o sítio da apresentadora Xuxa, e que ele frequentava a época em que eram noivos. E eu conversei com os empregados diziam que a cada corrida, que quando terminava, ele pegava o helicóptero, ele pegava o avião, vinha para o Brasil e ia para o sítio da Xuxa. E os próprios empregados diziam que era quase que uma decepção, porque ele chegava tão cansado, tão morto, para você ter uma ideia, a cada corrida você perdia 4, 5 quilos, que ele imediatamente ia para a cama e dormia pelo menos umas 12 horas. Caramba. Olha, você vê o que é desgaste. Aliás, eu estou precisando de um esporte assim. Lembra, professor, antes dele ir para McLaren e depois para Williams, a gente está colocando aí na live agora uma foto do Senna com o jet ski dele lá na casa de Angra. Sim, ele tinha o jet ski, tinha o famoso iate com helicóptero. Sim. Ele era uma figura assim, ele sabia aproveitar os poucos momentos de liberdade que ele tinha na vida. Poucos momentos, assim, porque ele trabalhava muito. Era um cara ativo, era um cara que participava os mecânicos diziam que ele entendia mais de mecânica que muito mecânico que tinha por aí. E foi realmente algo trágico essa questão, que foi uma coisa besta, simplesmente os pneus dele não foram aquecidos devidamente e por isso ele perdeu o controle naquela curva e teve esse fim prematuro, dando partida para uma série de outros corredores ocuparem o lugar dele. Mas a Ayrton Senna está na história do Brasil. Ele foi escrito, acredite se quiser, existe em Brasília o livro dos heróis brasileiros. Eu soube que são 26 e ele é um dos 26. Ele é um dos grandes heróis nacionais. E depois dele, praticamente, os pilotos que surgiram não chegaram nem aos pés dele, não chegaram a ombreá-lo. Foi mais ou menos uma geração que acabou, que começou com o grande Emerson Fittipaldi num remoto 1972 e terminou 22 anos depois em Imola. É verdade, nosso Rubinho, o Felipe Massa, enfim, é óbvio que ficaram muito aquém, isso é indiscutível deles, né? Agora, eu primeiro queria parabenizar aqui o nosso Vinícius Fernandes, a nossa Mariana Moraes. O pessoal arrebenta aqui na live, é uma agilidade. A Agatha tá fazendo filhote na Band News FM, é uma rapidez para poder colocar os negócios enquanto a gente está aqui falando na nossa live lá. E lembrar, por exemplo, do Senna, né? O Senna, ele estava, como disse o professor, naquela temporada ali, começando na Williams, que era grande, né, da época, escuderia e tal, mas ele vinha mal até acertar o carro, o momento em que aquilo aconteceu. Começava a aparecer um garoto, um tal de Schumacher. Sim, Michael o Schumacher começava ali, Agora, tem uma corrida que para mim é a mais emblemática do Senna, já que você falou o quanto que ele se desgastava, que se eu não estou errado foi na Lotus, na pretinha Lotus, né? Era um carrinho pretinho, em que ele comandou o carro, não sei se foi na McLaren. Qual foi a prova? Acho que ele acabou a prova completamente destruído, desgastado, desmaiando, que as pessoas desmaiou no braço do governador aqui no Brasil. Foi no Brasil, em Interlagos, não foi? Ou não? Foi. Não, foi Interlagos já, né? O que você quer de um esporte que você perde 5 quilos? Então era McLaren. 5 quilos em 2 horas? Pô, é fogo, cara. Impressionante. Esse Senna era um monstro, cara, era um monstro. Infelizmente perdemos tão cedo porque ele ia ganhar mais. Ele ia ser e num dia campeão, que é um dia geralmente de celebração entre os brasileiros. Professor, queria aqui no ar te parabenizar
e te agradecer. O passeio que você fez virtual foi um sucesso, recebi dezenas de mensagens de ouvintes. Mas a semente plantada por você, Rodolfo, frutificou. A Band já está com ideias. Nós temos uma surpresa aí prevista para esse mês, que é o aniversário da Band. E eu não vou contar porque é surpresa, mas dá para ver que é algo virtual. Então tá bom, vamos ter aí guardar essa informação, hein? O pessoal está envolvido, tem aí um segredinho e vai ser um passeio e tanto, onde vamos visitar muitos lugares que dificilmente poderíamos fazer a pé em apenas 3 horas. E também aproveito para avisar que eu estou entrando no século XXI e já tenho Instagram. Que beleza. Sim, professor. Nem o Rodolfo tem, você já tem. Ele me segue no Instagram. _ Milton Teixeira. _ é aquele tracinho baixo. Até 2 semanas atrás o analfabeto aqui também não sabia o que era isso. Professor _ Milton Teixeira. Tá lá, vocês podem ter acesso a informações e ao site da Band, ao passeio da Band, a tudo isso. Inclusive eu vou ministrar o primeiro curso virtual de História da cidade do Rio de Janeiro. Maiores informações 98612-2968. Repetindo, 98612-2968. Vai ser o primeiro curso virtual de Milton Teixeira. Agora está tudo assim pelo computador. E isso vai ficar, independente da pandemia, porque tem pessoas que moram em outros estados e têm dificuldade de se locomover e agora vão poder participar de todos os eventos da Band e meus também. É isso aí. Professor querido, um abraço para você virtual, Milton Teixeira, até sexta-feira que vem. É sexta-feira que vem e espero que em breve esse abraço seja físico também. Beijo, professor.